para já, muito obrigado pelo convite para vir às Caldas. É com muito prazer que eu aqui venho. Estou muito satisfeito por ver tanta gente que está interessada em ciência e que quer saber um bocadinho mais sobre aquilo que nós estamos a fazer. E, de facto, não há assim grande problema, não é? Porque eu não faço educação física, mas faço educação de física. Portanto, também está certo, não é? Aquilo que eu vos vou falar hoje, se me é permitido começar assim já de repente, é falar-vos de uma coisa que penso que muitos de vocês não terão talvez a noção. Há cerca de 100 anos atrás, deu-se uma revolução, de facto. Quando eu estou a dizer uma revolução, não é uma revolução menor, é uma revolução real, que todos vós estão neste momento, eu próprio, por estar a falar convosco desta forma, estou na realidade a ser herdeiro dessa revolução. E essa revolução que mudou a nossa forma de olhar para o mundo, da forma como nós próprios olhamos uns para os outros, essa revolução teve dois nomes. Um deles eu vou falar mais, do outro eu vou falar menos, mas estarei à vossa disposição no final se quiserem falar da outra parte. Essa revolução teve dois nomes. Um nome que provavelmente todos conhecem, que é Albert Einstein, que começou essa revolução através de duas coisas muito importantes, que foi a relatividade restrita e depois a relatividade geral, e por uma descoberta de uma coisa que todos nós ouvimos falar de vez em quando, que se chama um fóton. Daqui a bocadinho já vamos ver o que é. E depois houve outra pessoa, muito, muito importante, chamada Niels Bohr. E o Niels Bohr trouxe-nos para um mundo que é aquele de que eu vos vou falar hoje. É o mundo do quanta. O mundo do infinitamente pequeno, mas como vão, espero eu, perceber hoje, enquanto eu estou a falar, é um mundo que nos leva do infinitamente pequeno ao infinitamente grande. Isso é muitas vezes também o que as pessoas hoje em dia não têm a noção. É que existe uma interligação enorme entre o universo completo e aquilo que se passa a uma escala muito, muito pequenina, a uma escala inimaginavelmente pequena, que é a escala do interior de um próton. Reparem, o núcleo é constituído, o núcleo dos átomos já é uma coisa pequeníssima, está bem? E nós estamos hoje em dia a estudar o que se passa no interior de um próton. Portanto, queria que vocês, durante um pequeno momento, pensassem, e por isso eu vou começar a minha palestra de uma forma talvez que é pouco usual, que é dizer-vos onde é que vocês vivem, onde é que todos nós vivemos neste momento, qual é que é o tamanho da casa que nós temos. Talvez para começar, dizer-vos o que é que estão a ver neste momento. Todos ouviram, com certeza, na rádio e na televisão, e agora este é o momento em que eu vou pedir para baixarem ligeiramente as luzes aqui no palco. Todos estão habituados a ouvir falar do bóson de Higgs. Apresento-vos o bóson de Higgs. Aquilo é o bóson de Higgs para nós, para as pessoas que trabalham nas experiências que descobriram o bóson de Higgs. Quando eu vi o bóson de Higgs pela primeira vez, aquilo que eu vi é isto. Na realidade, o que estão a ver, e agora vão perceber a nossa herança, o que estão a ver aqui nestes dois piquinhos não tem nada a ver com a direção das partículas. Na realidade, estas duas torres verdes que aqui estão, na realidade, são dois fotões. E aquilo que nós estamos a ver não é o Higgs em si, mas é o resultado dele, ou seja, quando ele se desintegra em dois fotões, assim é como um físico vê um bóson de Higgs. Vão ver que a coisa é um bocadinho mais complicada do que parece, mas também não é assim tanto. No fundo, nós podemos perceber facilmente aquilo que estamos a fazer. Talvez o estranho seja o nome que eu dei a esta palestra, não é? Muitos de vocês devem ter perguntado a si próprio porque é que eu chamo a isto procurando a origem do universo no bico de uma agulha. Todos pensariam que a origem do universo eu tentava encontrar usando um telescópio, certo? Também. Mas, na realidade, o feixe do LHC tem mais ou menos o tamanho do bico de uma agulha. E quando nós estamos a estudar as partículas, na realidade o que estamos a fazer é fazer interações do feixe com ele próprio, ou com dois feixes, estamos deste tamanho, e o que estamos a tentar fazer é ver a colisão das partículas que estão nesses feixes. Daqui a bocadinho eu já vos explico melhor como é que isto funciona, mas essa é a razão do título. Na realidade, cada vez que nós estamos a estudar estas partículas, estamos a estudar numa coisa que tem o tamanho de uma agulha. O nosso instrumento de busca tem o tamanho do bico de uma agulha. Então, comecemos talvez por mostrar-vos a casa onde nós vivemos. E para isso temos que ir um bocadinho mais longe que o horizonte normal. Primeiro vamos para a grande escala. A primeira grande, talvez hoje em dia os jovens, quando começam a estudar ciências, eu não sei, eu não tive isto quando era jovem, aprendi isto mais tarde.
Talvez o primeiro choque que um jovem tem é isto mesmo. A nossa unidade de medida hoje em dia para a grande escala, na realidade nem é isto. A nossa unidade de medida, na realidade, hoje em dia é o parsec, ou mesmo o megaparsec. A nossa unidade de medida é o ano-luz, na larga escala, não é? O ano-luz, eu gostaria também, mais uma vez, que interiorizasse o que é. A luz anda 300 mil quilómetros num segundo. Um ano tem muitos segundos, não é? Tem 365 vezes 24 vezes 3.600, é muito segundo. Portanto, imaginam qual é que é a escala de distância de que estamos a falar. Se eu vos disser que uma galáxia como a Via Láctea tem algumas dezenas de milhares de anos-luz e que a distância entre duas galáxias são alguns milhões de anos-luz, estão a ver de que é que nós estamos a falar. Mas hoje, aquilo que eu vos queria dizer é qual é que é o universo tal como nós o conhecemos. O universo observável, depois eu já vos explico porquê, daqui a mais um bocadinho, o universo observável tem um tamanho que será da ordem de 13,82 milhares de milhões de anos-luz. Eu acho que é o momento em que, mais uma vez, tem que respirar um bocadinho. A escala é grande, está bem? E, por isso, nós também sabemos hoje outra coisa muito interessante, que é o seguinte, é que o nosso universo também teve um início. E aquilo que nós estamos a ver, hoje, aquilo que nós conseguimos ver, é o universo que existia há 13,82 milhares de milhões de anos. Esta é a idade do universo observável. Reparem, até há uma centena de anos atrás, o que era normal era nós esperarmos milhares, ou dezenas de milhares, ou centenas de milhares de anos. Nós hoje estamos noutra escala que é completamente diferente. Também, esta escala, e é bom que tenham essa noção, aqueles de vós que já pegaram num telescópio e que olharam para as estrelas, cada vez, não se esqueçam disto, cada vez que olham para uma estrela, não estão a ver a estrela como ela é agora. Estão a ver uma estrela que, como ela era, há milhões, muitas vezes, de anos-luz. Portanto, há milhões de anos atrás. E, portanto, isso significa que nós, na realidade, cada vez que vemos num telescópio e olhamos para longe, estamos a olhar para o nosso passado, estamos a olhar para aquilo que era o universo antes. Portanto, na verdade, quando eu estou a dizer isto, eu estou-vos a dar uma escala não só de espaço, mas também de tempo, que é enorme. É ordens de grandeza superior àquilo que era há 100 anos atrás. Mas que é aquilo com que nós vivemos hoje. E depois, do outro lado temos algo também que é muito interessante. Portanto, do outro lado da escala, temos uns seres assim um bocado esquisitos que nós conhecemos essencialmente desde há 40 anos, que são, por exemplo, os quarks. Os quarks são uns dos constituintes importantes da matéria, são os que permitem ter protões, neutrões, etc. São os que constituem os protões e os neutrões, são os quarks. Os outros são mais conhecidos, não é? Os eletrões, toda a gente mais ou menos ouviu falar numa altura ou noutra. Os fotões, talvez. O fotão é isto, é o grão de luz, é o quantum de luz. E depois, eu por acaso hoje não trouxe, mas existem aplicações para os telemóveis que permitem hoje conhecer todos aquilo que nós chamávamos de partículas elementares. É um livrinho, hoje em dia, com o número de partículas elementares e com as suas propriedades, é um livrinho de mais de 100 páginas. Existem inúmeras partículas que são constituídas com esta coisa. Quando a gente começou a ver tantas, aliás, começou a tentar perceber se não haveria alguma ordem especial no meio disto. E a razão porque eu vos mostro aquela figura ali, ainda há bocadinho, com a pessoa a olhar para o outro lado, é um bocadinho a figura medieval. É um bocado estranho, porque eu estou-vos a falar de física moderna, mas ao mesmo tempo nós temos que voltar atrás repetidamente, porque a razão porque eu falo de música das esferas é porque ainda, de certa forma, ainda hoje estamos a tentar ouvir a música das esferas. A música das esferas não era para ser ouvida, eram proporções, eram harmonias, etc. E o que nós estamos a tentar fazer hoje é encontrar essas proporções, essas harmonias que existem no universo e que permitem perceber como é que estas coisas se juntam para fazer tudo aquilo que está aqui à nossa volta. A unidade de medida do muito pequenino não é sequer a escala do bico de uma agulha. Tá bem? Aquilo com que eu trabalho todos os dias é uma coisa que tem o tamanho disto que está aqui. Tá bem? Parece estranho como é que se chega ali, mas chega. De facto, é possível ver hoje em dia coisas deste tamanho e coisas até mais pequeninas do que isto. Portanto, este tamanho que está aqui, e é bom que vejam que isto é o tamanho de um próton. Tá bem? O tamanho de um átomo é 100 mil vezes o tamanho disto. Portanto, são escalas logo completamente diferentes. E como também é diferente,
Eu hoje vou falar ligeiramente disso, mas não dá tempo para tudo. O comportamento das partículas a estas escalas não tem nada a ver com aquilo que todos conhecem da física de todos os dias. Nós temos que viver num mundo completamente diferente, com regras completamente diferentes, e por isso mesmo temos que fazer raciocínios completamente diferentes. Os 100 anos que nos separam dessa grande revolução, da revolução que ocorre entre 1905 e 1930, que é o nascimento da mecânica quântica, na realidade, essa revolução, que ainda se prolonga hoje, é a nossa tentativa de perceber o que é que se passa a estas escalas. E para ser muito honesto convosco, nós sabemos viver com ela, mas dizer que percebemos, eu julgo que é esticar um bocadinho aquilo que é a nossa sensação de todos os dias. Também serei muito honesto convosco. Quando eu não souber as coisas, vou-vos dizer que não sei, mas também por uma razão simples, não estou sozinho nisso. De facto, nenhum de nós sabe como é que isso se faz. Então vamos falar um bocadinho do tal som das esferas. Antes da gente passar para a harmonia das esferas, vamos passar um bocadinho para o som das esferas. E eu sei que o Dr. Teixeira vai gostar muito daquilo que eu vou dizer agora. Talvez uma das coisas mais extraordinárias do século XX, que começa na realidade no final do século XIX, é nós percebermos que o nosso universo mudou. E mudou drasticamente. Nós herdámos do Newton e do Galileu, herdámos um universo que era infinito, eterno, por aí fora. Tá bem? O nosso universo hoje não tem nada de infinito e nada de eterno. Porquê? Bom, uma tem a ver com um conjunto de experiências que foram feitas, as experiências de Michelson-Morley, em particular. Isto penso que já não está... ainda está. E uma das consequências imediatas dessas experiências foi que a velocidade da luz, e isso é reconhecido pelo Einstein, a velocidade da luz é um máximo no vácuo. A velocidade da luz no vácuo é a maior velocidade que nós podemos alguma vez ter. Não podemos ultrapassar a velocidade da luz no vácuo. Podemos pensar naquilo que quisermos, mas as experiências todos os dias no CERN, e muitas vezes os jovens ou os menos jovens que estão à minha frente e me fazem essa pergunta e me dizem, mas como é que a gente tem a certeza? E eu explico-lhes, é muito simples. Nós sabemos que isto é verdade. Essencialmente, cada 25 nanosegundos, ou seja, 40 mil vezes por segundo. Okay? Que é a taxa de experiências no CERN. É esta a precisão com que nós sabemos hoje as coisas. O facto da velocidade da luz não ser infinita, ser finita, tem uma consequência muito grave, que é o seguinte, é que nós temos que estar no sítio certo, no momento certo, para poder comunicar com outra pessoa. Isso significa, por exemplo, que há pessoas no universo que não podem comunicar umas com as outras, porque não chega lá um raio de luz naquele tempo que nós precisamos para comunicar. Portanto, isso significa, na prática, uma limitação imediata. Nem toda a gente pode comunicar no universo. Por uma razão simples, existe uma velocidade máxima e eu não consigo transferir a informação a uma velocidade superior àquela. Portanto, isso significa, na prática, que algumas pessoas no universo começaram a ficar separadas das outras. A segunda é muitíssimo complicada. Tá bem? A mecânica de Newton é uma mecânica que nos diz essencialmente isto. Posso ter umas equações por aí fora, mas no fundo eu tenho que explicar sempre aos meus alunos que o Newton diz apenas duas coisas. Se eu souber onde estou e para onde vou, então eu consigo descrever tudo. Tá bem? Ou seja, o que é que significa? Eu tenho que saber a posição onde estou, tenho que saber a velocidade com que irei daquele sítio e depois, a partir daí, as equações encarregam-se de dizer como é que eu lá chego. Tá bem? O que acontece na mecânica quântica tem a ver com um senhor muito importante chamado Werner Heisenberg. Aquilo que ele disse, aquilo que ele demonstrou, foi uma coisa muito importante. O que ele disse é, se eu souber onde estou, não sei para onde vou, e se souber para onde vou, não sei onde estou. Complicado, não é? Portanto, há algumas pessoas que vivem assim, mas não era o hábito dos físicos. Na realidade, os físicos estavam habituados a isto, e isto tem uma consequência, mais uma vez, muito importante. Reparem, nós partimos de um universo que era imutável, eterno, que tudo funcionava bem, infinito, por aí fora. A primeira coisa que começámos a perceber é que há alguma limitação aqui e há, sobretudo, uma limitação muito importante aqui. Reparem, se nós não conseguimos determinar onde estamos e para onde vamos, todas as nossas conclusões e previsões são probabilísticas. Eu tenho uma probabilidade de chegar a um sítio qualquer porque eu não consigo saber de onde é que parti e para onde é que vou. Não é? Portanto, eu só posso dizer, bom, eu daqui às 3 da tarde terei uma certa probabilidade de me encontrar num sítio qualquer, mas posso estar noutro sítio, não é? Não há nada que impeça na natureza. Muito bem, portanto, estas duas limitações são muito, muito importantes. São elas que limitam, no fundo, de facto, tudo aquilo que eu vos vou dizer hoje, de uma forma ou de outra. E, portanto,
vou começar já por vos mostrar como é que estas questões da relatividade ou da mecânica quântica começam a aparecer. Muitos de vós já viram esta expressão, correto? Muitos viram esta, prometo que é a única fórmula que eu tenho nesta apresentação. Todos viram esta fórmula do Einstein. Na realidade, o Einstein demonstrou uma coisa um bocadinho mais complicada que isso, mas não é para aqui chamado. Isto é o chamado teorema de equivalência massa-energia. Diz: o quadrado da energia de um determinado corpo é igual à massa desse corpo ao quadrado vezes o quadrado da velocidade da luz. A potência quarta da velocidade da luz. Qual é que é o problema? O problema é que o que o Einstein demonstrou foi isto. Ora, aqueles que se lembram um bocadinho da matemática vão de se lembrar que o produto de dois números positivos ou dois números negativos, certo? Ou seja, o quadrado de um número positivo ou de um número negativo dá exatamente um número positivo, sempre o mesmo, não é? O que quer dizer que, na realidade, quando o Einstein escreve isto, o que ele está a dizer é isto que está aqui em baixo. A energia de um corpo é igual a mais ou menos a massa vezes o quadrado da velocidade da luz. Vocês, neste momento, estão a começar a coçar a cabeça. Mais ou menos. Então, mas o que é este mais e este menos? Pois é, este mais e este menos foi uma das maiores surpresas da física desde os anos 30, basicamente. O que é que são estes sinais mais e menos? Foram precisos cerca de 15 anos para perceber o que eram os mais e os menos. O mais e o menos, que é uma consequência direta da mecânica quântica e da relatividade, o mais, por convenção, é aquilo que nós chamamos de matéria e o menos é aquilo que se chama antimatéria. Está bem? Portanto, ou seja, o que isto está a dizer é que existem umas coisas chamadas eletrões, mas que algures no universo terão que existir também uma espécie de imagem no espelho deste eletrão que se chama um positrão. Ou seja, é exatamente como um eletrão, só que tem a carga ao contrário, tem outras coisas também ao contrário, mas eventualmente depois no final poderá falar disso. Portanto, mas em particular tem a carga ao contrário, portanto tem uma carga positiva, é em tudo igual a um eletrão, exceto que é como se fosse uma imagem no espelho do eletrão. Tem uma carga positiva, tudo é um bocadinho simétrico. A primeira coisa que devem estar todos neste momento a perguntar é, então, mas ele é verdadeiramente igual ao eletrão ou não? Aquilo que eu vos posso dizer é que no CERN existe um conjunto de experiências, o mais recente é a chamada experiência Atena, onde se faz anti-hidrogênio, ou seja, pega-se em antiprotões, põe-se anti-eletrões a andar à volta e depois vê-se o que é que acontece. Tá bom? Nós não conseguimos, durante o tempo em que eles vivem, não conseguimos distinguir o anti-hidrogênio de hidrogênio. Portanto, aparentemente é tudo igual. Embora esta imagem no espelho seja uma coisa muito perigosa, se a gente tiver tempo hoje, poderemos falar um bocadinho sobre isso. Muito bem. Então, primeira coisa, aquilo que vocês pensavam que eram vocês, na realidade existem todos vós que estão aqui, mais uns outros, não é? Que são o oposto de vocês, não é? Tudo igual, que é a antimatéria. Dizem vocês, como é que eu tenho a certeza? Um físico nisto é uma coisa muito pragmática e, portanto, aquilo que acontece é que eu vou-vos mostrar como é que a gente sabe. É que uma partícula de carga positiva, se eu o puser num campo magnético, vira numa direção. E tem um certo raio de curvatura quando ele faz a trajetória dele. Uma antipartícula tem exatamente, quando no campo magnético tem a direção exatamente oposta, com o mesmo raio de curvatura, mas na outra direção. Está bem? Portanto, basicamente é isto. Se tiverem um eletrão, ele vai assim. Se tiverem um positrão, ele vai naquela direção. E nada como mostrar-vos a coisa como é a sério. Está aqui. Está bem? Não se preocupem muito com este que está aqui. Aquilo que interessa ver é aquilo que se calhar ainda não deram muito bem, não tomaram muito bem atenção. Olhem para aqui. Certo? Já repararam qualquer coisa de estranho? Vêm duas partículas que vão em direções opostas, exatamente como eu vos estou a dizer ali, não é? Mas o que é engraçado é que não há nada antes. Ok? Não apareceu nada antes. Pois é que aquilo que acontece é que os eletrões e os positrões, como todas as antipartículas de uma forma geral, foi isso, aliás, que o Dan Brown utilizou nos Anjos e Demónios, têm uma característica muito importante que já vamos ver daqui a bocadinho. Mas eu antes queria quebrar aqui um mito imediatamente. Está bem? Aquilo que eu vos queria dizer é isto. É que se estão todos muito preocupados com a antimatéria, eu devo-vos dizer que a antimatéria hoje é produzida em largas quantidades, na atmosfera, nos raios cósmicos, vocês estão permanentemente a ver antimatéria, não veem, claro, mas a antimatéria a ser produzida, que depois se desintegra, obviamente, não é? Alguns de vocês já terão talvez ido aos hospitais e terão feito um PET, uma tomografia de emissão de positrões, que é uma forma na realidade, de fazer imagem médica. Os positrões, agora já sabem o que é, estão a ser usados, a antimatéria está a ser usada para imagem médica. Também é uma consequência, na realidade, é algo que vem das nossas
pesquisas de física nuclear e subnuclear. Ela é produzida às catadupas nos laboratórios. Na minha experiência, quando está a funcionar, como eu vos digo, é todos os 25 nanosegundos estamos a produzir não sei quantas partículas de antimatéria, isso não nos faz problema rigorosamente nenhum, eles desaparecem ao fim de algumas frações ínfimas de segundo, não é isso que é um problema. Qual é que é a importância disso? Bom, o Sr. Einstein, que está ali, em 1905 descobriu várias coisas. Uma das coisas que ele descobriu foi a relatividade restrita, já ouviram falar todos, não é? Mas outra coisa muito importante que ele fez foi tentar explicar um efeito que todos hoje usam sem qualquer problema, já nem pensam nele, não é? Entram numa loja, ouve-se um som, passaram em frente de uma célula fotoelétrica, todos sabem, não é? O efeito fotoelétrico foi descoberto por um senhor chamado Heinrich Hertz. É o mesmo que das ondas hertzianas, é por aí fora, não é? Portanto, que fez as ondas de rádio. Ele descobriu um efeito chamado efeito fotoelétrico, que se obtinha, no caso do Hertz, na altura, com radiação ultravioleta sob zinco, sob placas de zinco. Para explicar isso, o Einstein teve que introduzir uma partícula, que ele, na altura, não sabia muito bem o que era. Ele sabia que tinha a ver com a luz, descobriu as propriedades dela, mas o fotão ainda hoje é uma das coisas mais esquisitas que a gente tem na física. O fotão é isso mesmo, é um grão de luz. Claro que não conseguem ver fotões neste momento, não é? Se eu olhar para uma luz não vou ver nenhum fotão, vou ver um feixe de luz que vem para cima de nós. O fotão é, na realidade, algo que só em condições muito especiais conseguem ver. Tá bem? Para nós, normalmente, a luz nunca traz esta característica corpuscular, ou seja, aparecer como uma partícula, mas, na verdade, ela aparece muitas vezes e aparece associada àquilo que eu vos estava a dizer ainda há bocadinho. Uma das coisas que acontece é que quando eu tenho uma partícula e uma antipartícula que se unem, aquilo que sai é um fotão. Certo? Isto não explica aquilo que viram ainda há bocadinho, mas é mais interessante se eu vos disser exatamente o contrário. Ou seja, se eu tiver um fotão espontaneamente pode se transformar num par partícula-antipartícula. Isto nós vemos todos os dias. Portanto, aquilo que vocês viram ainda há bocadinho, que foi de repente verem dois riscos e não haver nada para trás, significa pura e simplesmente que eu não medi o fotão. Não conseguia ver o fotão na minha placa. Aquilo, na realidade, não é uma placa, aquilo é uma fotografia de uma câmara de bolhas. Portanto, aquilo, essencialmente, que eu tinha era um depósito que estava cheio de hidrogênio líquido e depois, basicamente, o que eu fazia era mudar a pressão lá dentro, como numa garrafa de cerveja, e aquilo são bolhinhas. As partículas que vêm ali, aquilo são um rastro de bolhinhas que foi deixado pelas partículas. Não viam o fotão, mas viam as outras duas partículas ali. Portanto, um fotão pode se transformar espontaneamente num par eletrão-positrão. Mas aqui é que há um problema. Certo? É de onde é que vem a antimatéria. Certo? Nós, de vez em quando, temos surpresas. Uma das surpresas é esta. Reparem, nenhum fotão não tem nada a ver com os eletrões. De repente aparece um par eletrão-positrão. De onde é que ele vem? Bom, os físicos inventaram uma coisa. Disseram, está bem, ok, o fotão desaparece e o par eletrão-positrão vem do vácuo. Ótimo. Durante 5 segundos sentimos bem. Não é? O problema é que, o que é o vácuo? Porque não sei se repararam bem o que é que isto está a dizer. O que isto está a dizer é que eu pego num par, tiro um par eletrão-positrão do vácuo, mas também tiro um par próton-antiprotão do vácuo. Eu, de repente, transformei-me numa espécie de Luís de Matos, onde eu tiro rigorosamente tudo dentro do vácuo. Há as catadupas dentro do vácuo. Eu, por exemplo, começo numa colisão entre dois prótons e acabo, de repente, com centenas, se não milhares de partículas, todas elas vindas do vácuo. Portanto, o que é o vácuo? Aparentemente, aquilo que nós estamos a chamar vácuo, e é um dos grandes mistérios hoje em dia, aquilo que nós chamávamos vácuo, na realidade, é a coisa mais cheia que vocês possam imaginar. Eu tiro lá tudo. Não há nada que eu não consiga tirar do vácuo. Portanto, há aqui um problema. Nós, ainda hoje, eu disse-vos que vos iria dizer, quando honestamente nós não soubéssemos o que é que era, uma das coisas que nós não sabemos hoje é o que é o vácuo. De repente, aquilo que parecia ser a coisa mais simples tornou-se a coisa mais complicada. Mas depois há outra. A questão é esta, não é? É que eu preciso de uma máquina razoavelmente grande. Não precisa de ser muito grande. Se forem a um hospital vão ver uma máquina que já consegue produzir pares eletrão-positrão, mas mesmo assim é uma maquininha grande, é um acelerador que consegue produzir pares eletrão-positrão. Mas se estiverem a pensar um bocadinho, se neste momento se sentarem a pensar um bocadinho, de repente vão ter uma dúvida, não é? É que eu preciso de uma máquina dessas para produzir um par eletrão-positrão. Porquê é que ele não existe? Porquê é que eu só vejo um? Porquê é que eu só vejo o eletrão?
Porque é que eu nunca vejo o positrão? O positrão eu tenho que fazer um esforço enorme para o produzir a partir do vácuo. Ele não existe aqui. Só existe um tipo de matéria. O outro, por alguma razão, para onde quer que eu aponte um telescópio, ou mesmo aqui à nossa frente, nunca há antipartículas. Porquê é que não existem? Bom, para ser muito honesto, se alguém souber, diga-me, antes de partir para Estocolmo, para ganhar o Prémio Nobel, porque, na realidade, nenhum de nós sabe porque é que isso acontece. Temos algumas noções de porque é que há esta separação entre matéria e antimatéria, mas, para ser muito honesto, uma das coisas que nós estamos a tentar perceber neste momento é porque é que existe esta separação no nosso universo atual, esta separação abrupta entre matéria e antimatéria. Só temos um tipo. O outro, por qualquer razão, desapareceu. E isto ainda é mais grave, porque nós sabemos que, no início do universo, como vemos nas nossas experiências, de resto, no início do universo havia quantidades iguais de matéria e de antimatéria. Porquê é que a outra desapareceu? Onde é que ela foi parar? Na realidade, como eu vos disse, nós não sabemos. Estamos a tentar perceber, e um dos objetivos das experiências atuais de física de altas energias ou de astropartículas é tentar perceber porquê é que a antimatéria desapareceu. Porquê é que se nós só temos um tipo de matéria e a outra resolveu desaparecer completamente. Portanto, este é um dos mistérios, estou-vos a dar alguns dos mistérios, mas agora vamos para os mistérios a sério. Está bem, porque este ainda não era. Portanto, vamos para os mistérios a sério. Havia coisas que nós sabíamos desde a nossa mais tenra infância, e aqueles que se lembram da física dos liceus lembram-se provavelmente de uma coisa que se chamavam as leis de Kepler, que foi uma coisa muito importante, correspondeu a uma série de observações que começaram por ser feitas pelo Tycho Brahe, no que é hoje a República Checa, e depois o Kepler, que continua a seguir, e as leis de Kepler diziam algumas coisas muito importantes. Uma delas, por exemplo, é que as órbitas dos planetas eram elipses, não é? Outra dizia que as órbitas dos planetas são elipses num plano, e depois aquelas célebres leis, que as áreas percorridas são iguais ao longo do tempo, por aí fora. Assim, uma série de leis importantes. Nós sabíamos, portanto, pensávamos que sabíamos tudo o que havia para saber, desde o Newton, sobre gravitação. Bom, nos anos 40, isto para ser honesto, isto começa ainda nos anos 20 do século XIX, mas digamos nos anos 40, as pessoas já tinham telescópios razoavelmente grandes. Os jovens que estão aqui provavelmente não sabem, mas a noção de que uma galáxia era um conjunto muito grande de estrelas é uma coisa que ocorre, sobretudo, no princípio do século XX, quando nós já temos telescópios que permitem ver, de facto, como é que uma galáxia é constituída. Mas aquilo que as pessoas começaram a fazer quando começaram a ter telescópios bons e há algum tempo para fazer isso, foi fazer o seguinte. Pegavam em duas estrelas, repare, isto é uma galáxia, a galáxia está a rodar, não é? As estrelas estão a gravitar em torno do centro da galáxia, e vamos pegar em duas estrelas, a estrela A e a estrela B, e nós sabíamos pelas leis de Kepler exatamente qual devia ser a velocidade de rotação em torno do centro da galáxia para a estrela A e para a estrela B. E, portanto, podíamos ver como é que a estrela A andava mais depressa ou mais devagar que a estrela B. Está bem? As leis de Kepler diziam uma coisa muito simples. A estrela B está mais longe, portanto, devia estar com uma velocidade que devia ser menor. Está bem? Isto devia ser o que o Kepler dizia. Estava mais perto do centro, devia andar mais depressa. Está bom? A razão é simples, não é? No fundo, eu tenho uma força que está a puxar também a força centrífuga, se vocês quiserem, na explicação simples. Eu tenho a força centrífuga, tenho uma força a puxar, que é a força de gravitação, para o centro da galáxia. Portanto, a força centrífuga é tanto maior quanto mais depressa ele vai. Portanto, ele está mais longe, a força de atração é mais pequenina, portanto, ele pode andar mais devagarinho, porque não há problema de atração assim tanto. Bom, portanto, as pessoas foram medir, tentar, mais uma vez, testar a lei de Kepler, e o que acontece é que eles estavam a ver isto e viram isto. Dizem vocês, e aqui é muito importante, aqui para os jovens que aqui estão, quando veem uma coisa desta, nós aquilo que temos que pensar é o que é que está lá fora. Não é o programa de computador, o que é que aconteceu lá fora. O que aconteceu lá fora foi uma coisa muito simples. Se isto está assim, só há uma explicação a dar. É que, porquê é que ela andava mais devagar? Porque ela está mais longe, não é? E havia menos matéria aqui no meio a atrair, não é? Portanto, na realidade, ela andava mais devagar porque a matéria estava a começar a ficar concentrada no centro da galáxia. Ali fora já não havia grande coisa. Por ele estar assim, isso significa que a matéria não está toda no centro da galáxia. Há mais matéria ali, está bem? Só que há um detalhe, é que eu não a vejo. Não está cá. Eu aponto o telescópio, aponto nos ultravioletas, aponto nos infravermelhos, aponto na luz normal, etc. Nunca vejo nada. Certo? É uma preocupação razoável porque, reparem, isto significa, já vão ver a magnitude disto, isto significa na prática que há uma quantidade enorme de matéria que eu não sei onde é que para.
A análise disto é feita por este senhor, o senhor Fritz Zwicky, que chegou a essa conclusão, que havia uma matéria que não se via do ponto de vista da luz, não é? Mas via-se através dos seus efeitos gravíticos. E como não se via, deu-lhe um nome, chamou-lhe matéria escura. Está bem? Vou ser mais uma vez honesto convosco. Nós não fazemos a mais pálida ideia, mas aqui é mesmo não fazemos a mais pálida ideia do que é matéria escura. Está bem? Uma das razões para fazer os grandes aceleradores atualmente é tentar perceber o que será a matéria escura. Mas, na verdade, nós não fazemos ainda hoje nenhuma ideia do que era a matéria escura. Mas há mais. Se vocês já estavam preocupados por este momento, não é? Deixem-me dar-vos uma preocupação ainda adicional. O que acontece é que nós, hoje já todos ouviram isso, não é? O nosso universo expande-se. E nós temos uma coisa, sabemos experimentalmente o que é que acontece. Portanto, pegamos numa galáxia, sabemos que ela se está a expandir, sabemos que o universo está a expandir. Porquê? Porque vemos a galáxia, conseguimos medir a velocidade dela e ela está a afastar-se de nós, em média, não é? E aquilo que acontece é que a velocidade com que ela se afasta de nós é, na realidade, proporcional à distância que ela está de nós. Quanto mais longe está, mais depressa ela anda. E aquilo que as experiências do Hubble disseram é que tínhamos uma relação linear, ou seja, quanto mais longe está, proporcionalmente, mais depressa ela anda. Esta constante H que está aqui, nós podemos inverter isto já agora, com esta constante H que está aqui, nós podemos fazer o filme andar ao contrário. A constante H, ou a constante Hubble, diz-me qual é que é a velocidade de expansão do universo. Reparem, eu agora posso inverter isto. E quando eu vos disse ainda há bocadinho qual é que era a idade do universo, foi assim. Nós invertemos este problema e, portanto, como sabemos qual é a velocidade de expansão, sabemos a distância a que a galáxia está, fazemos o caminho de volta e sabemos mais ou menos como é que é a idade do universo. Está bem? Portanto, é fácil de saber qual é que é a idade do universo. Só que há um pequeno problema. Por volta dos anos 2000, entre 2000 e 2010, houve um conjunto de experiências muito importantes com supernovas. E desde há 20 anos, agora, nós já sabemos, cerca de 20 anos, nós sabemos uma coisa muito importante, é que na realidade as galáxias que estão mais longe não aumentam a sua velocidade proporcionalmente à distância. A sua velocidade aumenta mais do que proporcionalmente à distância. Ok. Qual é que é o problema disto? O problema é que isto significa, essencialmente, que há qualquer coisa que está a empurrar o universo, lá longe, lá nos confins, não é? Que está a empurrar o universo e está a obrigá-lo a andar mais depressa do que aquilo que nós poderíamos pensar. Mas reparem, para haver qualquer coisa que está a empurrar mais, só há uma consequência. Tem que haver um tipo qualquer de processo ou de matéria, não é? Que está a empurrar o universo para lá. Certo? Então, isso significa, na verdade, que tem que haver ainda outro tipo de matéria no universo. Também não é visível, a gente aponta um telescópio e também não o vê, mas esse tipo de matéria, na realidade, está a empurrar o espaço de maneira que o universo se expande ainda mais depressa do que aquilo que se estava à espera. Está bem? Bom, a matéria escura, o nome matéria escura, coitadinho, o nome de matéria escura já estava ocupado. Mas, como vocês sabem, o E igual a mc², a energia é a mesma coisa que massa, e, portanto, o nome massa já estava usado, portanto, aquilo que a gente vai usar é outra coisa. Esta nova matéria que nós pensávamos, que existe, já vão ver porquê, nós passámos-lhe a chamar energia escura. Bom, mais uma vez, eu tenho que aqui dizer uma palavra dos meus patrocinadores, nós não fazemos a mais pálida ideia do que é energia escura. Está bem? E agora eu vou pedir-vos um pequeno exercício, que é o seguinte. Vão todos esticar o braço e olhar para o polegar. Está bem? E eu vou pôr um gráfico à vossa frente. Certo? Agora olhem para ali para o quadro. Entre os vossos olhos e o polegar, vocês só conhecem 4% do que aí está. Podem pôr o polegar para baixo, já devem estar muito deprimidos. Portanto, nós, na realidade, só conhecemos 4% da matéria que está entre os vossos olhos e o polegar. Tudo o resto, nós não sabemos o que é. E isto é algo que tem que ficar claro para toda a gente neste momento. Nós, na realidade, voltamos ao início. Nós não fazemos a menor ideia de como é que o universo é constituído. Falta qualquer coisa, que nós não sabemos o que é. Eu hoje estou-vos a dar aqui os problemas, que é para perceberem porquê é que nós estamos a fazer certas coisas. Na realidade, nós não sabemos o que é que são estes 96% de matéria que existe no universo, porque não há maneira de perceber o que é que é.
Tá bem? Fazemos muitas experiências, já sabemos muito mais do que sabíamos há 10 anos atrás, mas continuamos a não perceber qual é a origem profunda desta matéria. Ora bem, vamos então entrar um bocadinho mais... Portanto, eu agora tive-vos a dar a larga escala. Deixem-me dar-vos agora a pequenina escala. Alguns no século XIX, as pessoas começaram a ficar muito preocupadas, já sabiam que existiam eletrões, já sabiam que existiam átomos, sabiam que existia luz, mas não sabiam como é que as coisas se ligavam entre si, ou seja, como é que a luz interagia com a matéria. E os físicos funcionam já, agora aqueles de vocês que tiverem a vontade mais tarde de ser físicos, os jovens ou os menos jovens, têm que saber uma característica dos físicos, está bem? Os físicos que não percebem qualquer coisa, dividem para reinar. Portanto, a primeira coisa que fazem é arranjam um modelozinho muito pequenino, que tenha mais ou menos aquilo que a gente vê, e estuda só aquele modelozinho, está bem? E depois, à medida que vai percebendo, vai juntando mais coisas em cima. Portanto, no final do século XIX, este senhor que alguns conhecem aqui de outras lides, o senhor Kirchhoff, na realidade, ele inventou esse tal modelo. O modelo para estudar a interação da radiação com a matéria era isto aqui. É uma cavidade, faz-se um buraquinho, está bem? E olha-se lá para dentro. O que é que todos veem? Nada. Portanto, chamou-lhe um corpo negro. Portanto, o que é que ele tentava fazer com isto? Portanto, ele estava a tentar arranjar uma armadilha de radiação. Ou seja, a radiação entrava, não saía mais, e nesta fase não tem grande interesse o corpo negro. O que acontece foi outra coisa, é que ele depois percebeu algo que era muito interessante, que é o seguinte, é que eu agora posso começar a aquecer o corpo negro. E quando eu começo a aquecer o corpo negro, todos sabem que quando eu começo a aquecer um prego ou qualquer coisa, aquilo muda de cor, também este corpo negro vai começar a enviar uma radiação cá para fora, que tem uma cor consoante a temperatura a que está o corpo negro. E uma das coisas que o Kirchhoff conseguiu demonstrar, ainda sem saber o que é que ele estava a descobrir, uma das coisas que o Kirchhoff começou por demonstrar, aliás, uma coisa lindíssima, que eu não posso fazer aqui, claro, mas é uma coisa lindíssima porque não tem também nenhuma equação. Acreditem em mim, quando um físico começa a dizer-vos que não vai falar de equações, é o momento em que vocês devem começar a ficar preocupados. Está bem? Portanto, a questão aqui é que o Kirchhoff conseguiu demonstrar uma coisa muito importante. Aquilo que ele via pelo buraquinho era independente, reparem bem, era independente do material de que era feito o corpo negro. Era independente do material de que era feita a cavidade. Portanto, quer dizer que o que estava lá dentro, aquela radiação que estava lá dentro, era universal. Está bem? E isso é um resultado muito importante. É importante porquê? Primeiro, porque temos um modelo universal para a interação da radiação com a matéria. E a segunda coisa, isso o Kirchhoff não sabia. Está bem? A segunda coisa que o Kirchhoff descobriu, e isto é fácil de fazer, pega-se num prisma, faz-se uma coisa que se chama um espectrómetro e vê-se qual é que é a relação entre a intensidade das várias componentes da luz e a cor correspondente. Está bem? E aquilo que estão a ver aqui é esse gráfico. O comprimento de onda é uma coisa que mede, de certa forma, a cor da luz. E isto é a relação entre o comprimento de onda, ou seja, entre a cor da luz e a intensidade que essa componente da luz com essa cor tem. Está bem? E a curva é uma curva que tem uma forma bem específica. Estão a ver? Depende da temperatura, obviamente, não é? Mas tem sempre esta forma aqui. Estão a ver? Esta curva provavelmente vai ser a surpresa das vossas vidas, vai ser daqui a bocadinho, está bem? Mas, para já, devo-vos dizer que esta curva teve um papel importantíssimo e tem na história da física. Esta é a curva de radiação do corpo negro. Cada vez que vocês em casa abrem a vossa televisão, alguém estudou a curva do corpo negro para estudar exatamente como é que é a luz que sai da vossa televisão. Mas, em todo o caso, o importante é isto. Existe esta relação entre a intensidade das várias componentes da luz e a cor correspondente dessa componente. E as pessoas, quando descobriram isto, já sabiam como é que era feita a luz, sabiam que era uma radiação eletromagnética, ou seja, uma vibração do campo elétrico e do campo magnético, e, portanto, toca de pegar nas leis da física clássica que conheciam e tentar descrever precisamente esta relação entre a luz, entre a intensidade da luz e a sua cor. Falhou miseravelmente. Ou seja, aquilo que aconteceu é que as pessoas calcularam, segundo as leis da física clássica, saiu tudo completamente furado e ainda por cima o que é mais grave é que as leis da física clássica diziam que a quantidade de energia no interior da cavidade tinha que ser infinita, o que é obviamente errado. Não é? Bom, e então aparece um senhor, este senhor que está aqui, o senhor Max Planck,
E o Max Planck diz, bom, mas eu tenho uma explicação para isso, mas eu não acredito. Acreditem que ele até ao final da vida teve grandes dificuldades em acreditar naquilo que ele próprio tinha inventado. O Max Planck, o que ele diz é uma coisa muito simples. Bom, isto funciona bem se eu disser que a luz não interage continuamente com as paredes, ou seja, que está a passar luz de todos os comprimentos de onda e de todas as intensidades, tudo completamente contínuo, como se fosse um fluido a bater nas paredes. Não. Aquilo que acontece é que isto funciona tudo bem se a luz, quando interage com as paredes, interage por pacotes, por grãozinhos de energia. Está bem? E chamou-lhes quanta, que é isto que está aqui. Está bom? Não sei se repararam, toda a física, que era uma física contínua, vocês veem a luz, não veem nada de corpuscular aqui, nada, rigorosamente nada. E de repente, alguém vos diz, não, mas aquilo que vocês estão a ver não é isso. Na realidade, aquilo que vocês estão a ver é que a luz, de facto, comporta-se como grãozinhos. E esses grãozinhos chocam contra as paredes, trocam quantidades bem definidas de energia, os quanta. E é assim que a coisa funciona. E, de facto, o Sr. Planck conseguiu descrever aquela curva na perfeição. É uma das curvas que nós conhecemos com maior precisão hoje. A precisão daquela curva, hoje em dia, é da ordem de uma parte em cada 8 casas decimais, ou 9 casas decimais. Portanto, conhece com a precisão de 8 ou 9 casas decimais. Portanto, o Planck conseguiu descrever isto, e eu agora vou-vos mostrar aqui uma coisa muito interessante. Certo? Aquilo que estão a ver aqui é, como viram, a curva de Planck. Esta curva de Planck foi medida por aquele satélite que está ali em cima. Foi um conjunto de vários satélites, na realidade não foi um só, foi o COBE, o WMAP e este aqui, que o que estão a ver, que é o Planck, que é o satélite mais recente. Isto é uma curva perfeita do corpo negro e corresponde à radiação que foi medida do universo todo, que chega até nós, medida pelo satélite Planck. O silêncio, de repente, foi enorme, não é? Portanto, não sei se repararam que ele observou o universo todo, mediu a relação entre a cor, digamos assim, da luz e a sua intensidade, e o que descobre é uma curva de Planck. Ou seja, nós vivemos dentro de um corpo negro. Está bem? Portanto, esta curva, hoje em dia, é um dos maiores suportes para a teoria do Big Bang. A precisão é tão grande, que é mais pequena que os pontinhos que estão aqui. Está bem? Portanto, a curva é de uma precisão enorme. E isto é a radiação que vem do nosso universo. Portanto, nós vivemos dentro de um corpo negro. Entretanto, o Planck também descobriu umas coisas interessantes. Ou seja, nós vivemos dentro de um corpo negro, mas isto não quer dizer que a temperatura no universo seja a mesma por todo lado, que era aquilo que a gente estaria mais ou menos à espera. Não é? Não é. Há pequenas flutuações de temperatura. Isto estão a ver aqui, o mais cor de laranja é mais quente, o mais azul é mais frio, e, portanto, existem flutuações no universo disso. Agora, eu queria só chamar-vos a atenção que estas flutuações é de uma parte em cada 100.000 de temperatura. São flutuações pequeníssimas. No entanto, isto é exatamente aquilo que é necessário para nós termos galáxias. Se não houvesse flutuação nenhuma, não era possível, tudo era uniforme, não havia estrutura no universo e não havia galáxias. São estas pequeníssimas flutuações que permitiram que no universo existissem galáxias, ou seja, que houvesse estrutura. Está bem? Mas hoje, este é o nível de precisão também que nós temos na larga escala. Mas como viram, e é isto que eu queria que ficasse bem claro para todos vós, é que existe uma relação gigantesca entre aquilo que se passa na grande escala do universo e na pequeníssima escala dos quanta, do nível atómico ou subatómico. Nós, na realidade, estamos a ver coisas que se influenciam mutuamente. As duas escalas, hoje em dia, interagem mutuamente. Nós sabemos o que se passa na grande escala porque sabemos o que se passa na pequena escala e, reciprocamente, usamos aquilo que se passa na grande escala para perceber o que é que se passa na pequena escala. Está bem? As duas coisas estão a ser usadas ao mesmo tempo. Deixem-me mudar um bocadinho de assunto agora, para perceberem porque é que nós estamos a fazer isto, porque é que fazemos isto. Aquele senhor que está ali, o Louis de Broglie, reparem que o Einstein o que disse é nós temos a luz, que nós sabíamos desde o século XIX que era uma onda, e ele vem dizer, não, isto não é uma onda. Talvez seja uma onda, mas também é uma partícula. Não é? E então chega este senhor, o Louis de Broglie, e o que ele diz é, atenção, na verdade, isto não é uma característica da luz. Todas as partículas têm esta dupla característica. Ou seja, se eu tiver uma partícula, ela tem, qualquer uma, eu próprio, e qualquer um de vós que está aqui, tem uma onda associada a ela.
Está bem? Essa onda é diferente. Ela é muito maior quando as partículas são muito pequeninas e é muito pequenina quando para coisas grandes como eu. Está bem? Ou como qualquer um de nós, porque para a escala quântica nós, na realidade, somos monstros infinitos. Portanto, a verdade é que o que ele diz é, atenção, nenhuma partícula, hoje em dia, pode ser interpretada só como uma partícula ou só como uma onda. E aqui entra a grande contribuição do Niels Bohr, para além do átomo, do modelo de átomo, é que, na realidade, nós hoje sabemos que toda a natureza não são partículas ou ondas. Esta dicotomia não tem sentido. Ou seja, qualquer coisa de matéria é partícula e onda, nós vemos uma das duas dependendo da experiência que estamos a fazer. E é possível, por exemplo, fazer choques de bilhar com fotões. Está bem? Tal como é possível fazer experiências de interferência com eletrões. Certo? Portanto, nós vemos isso todos os dias, não é um problema que nós tenhamos ainda dúvidas. Não há a mais pequena dúvida relativamente a este ponto. É mesmo assim. E aqui vem isto que é muito importante. Eu depois, no final, se tivermos tempo, durante as perguntas, eu explico porque é que isto é tão importante. Não nos podemos esquecer da limitação que eu vos disse no início. Ou seja, na mecânica quântica, esta dupla natureza, sobretudo a natureza ondulatória das partículas, aquilo que faz é a existência das relações de incerteza de Heisenberg. E as relações de incerteza de Heisenberg dizem-vos aquilo que eu vos disse ainda há bocadinho. Se eu sei onde estou, não sei para onde vou, e se sei para onde vou, não sei onde estou. Está bem? Portanto, o determinismo clássico de Newton, que me dizia, se eu souber estas duas coisas, eu consigo prever tudo, desapareceu. E isto é um problema que nós ainda hoje temos dificuldade em viver com ele. Mesmo os físicos que trabalham todos os dias com isto, têm dificuldade em viver com isto. Ou seja, eles sabem utilizar isto, fazem as contas, etc., mas interiormente perceber o que é que isto significa é algo que requer uma reconfiguração, um reset, como se diz hoje, do cérebro. Está bem? Porque, na realidade, não é uma realidade que seja óbvia para todos nós. Bom, então vamos começar a pôr um bocadinho de ordem nisto. Portanto, o que é a natureza da matéria? Bom, a matéria é composta, tal como nós conhecemos aqui, por átomos. O átomo, a escala disto é o angstrom. O angstrom é mais ou menos o nanómetro, está bem? Ou seja, 10 levantado a menos 9 metros, ou seja, 0,801. É o tamanho de um átomo, está bem? Os átomos são compostos por um núcleo, toda a gente sabe isso. A escala é o Fermi, ou seja, aquele número gigantesco que eu vos disse ainda há bocadinho, e que está rodeado por eletrões. A propósito, se um elétron tiver 1 milímetro, não é? E se o núcleo tiver 1 milímetro de raio, o primeiro elétron está a 100 metros de distância, que é para terem uma ideia que, na realidade, à escala mais pequena, nós somos sobretudo vácuo. Está bem? Os eletrões e os núcleos interagem por troca de fotões. Está bem? Ou seja, eles passam o tempo todo a trocar, é como se tivessem uma nuvem de fotões e eles sabem da existência um do outro quando essas nuvens se juntam e começam a trocar fotões um com o outro. Bom, e aqui é que começam a acontecer coisas sobre as quais eu vou passar muito depressa, mas mesmo assim eu tenho que dar alguma indicação do que é. Portanto, o núcleo não é uma partícula única, é composta por prótons de carga elétrica positiva e neutrões. Os neutrões, como o nome indica, não têm carga elétrica, portanto são neutros. A única coisa que acontece é que quer prótons, quer neutrões estão ligados entre si pela força forte. Muitos de vós não têm ideia do que é a força forte. A força forte é que é responsável, por exemplo, pela cisão nuclear ou pela energia do Sol, pela fusão nuclear. A força é de tal maneira forte, se eu pegar na interação forte, se eu pegar no super-homem, está bem? A energia contida em 14 miligramas de açúcar, também 2 pacotes de açúcar, não é nada, 2 pacotes são 14 gramas, 14 miligramas de açúcar, aquilo que acontece é que a energia contida nesses 14 miligramas dá para fazer subir o Empire State Building 400 mil toneladas, o que é, de 1 quilómetro de altura. Isto é para dizer quão forte esta força é. É a coisa mais forte que nós conhecemos em todo o universo. E é tão forte que nós não conseguimos, de facto, descrever a força forte. É a única que nós não conseguimos descrever corretamente, é esta. No final, se alguém se lembrar, não é?
no final daquilo que eu acabei de dizer, alguém se deve ter lembrado subitamente de uma coisa, não é? É que se eu tiver muitas cargas positivas num sítio tão pequenino como este, a repulsão eletrostática, a repulsão entre as cargas do mesmo sinal é gigantesca, está bem? E isso dá-vos uma ideia quão forte a força forte tem que ser, porque precisamente tem que manter o núcleo estável. Se não houvesse força forte, nenhum de nós estava aqui. Porque toda a matéria era instável, os núcleos estavam sempre a explodir uns a seguir aos outros. Portanto, isso não pode ser. A força forte é uma coisa muito, muito importante na nossa natureza. Mas depois, claro, os físicos são pessoas com grande imaginação, também existe a força fraca. Está bem? A força fraca vem de uma outra coisa muito importante, é que o neutrão, lembra-se, eu falei dos prótons e neutrões, mas o neutrão não é uma partícula estável. Se eu tiver um neutrão aqui na minha mão, ele essencialmente ao fim de 10 minutos desintegrou-se. Está bem? O neutrão, quando se desintegra, foi um dos grandes problemas da física nos anos 40. O neutrão, quando ele se desintegra, na realidade dá 3 partículas. 2 nós sabíamos bem, nós conseguíamos medir bem. Uma que era o próton, não é? Que ele está aqui. A outra nós também sabíamos bem qual é que era o eletrão. Reparem que havia eletrões à volta do núcleo, que fazem parte do átomo, mas estes eletrões vêm de dentro do neutrão. Okay? São outro tipo, são os mesmos eletrões, mas têm uma origem completamente diferente. Mas o que é complicado é quando as pessoas foram ver o que é que acontecia a este próton e este eletrão, na realidade, a soma das energias do próton e do eletrão não dava a energia do neutrão. E houve grandes discussões, acreditem, aquilo foi uma complicação, pessoas começaram a dizer não há conservação da energia, a energia não fica constante, há energia que se perde no universo, etc. E, na verdade, havia pessoas mais sensatas, não é? Um deles foi o Sr. Paulo e disse, não, aquilo que está a acontecer é que há uma partícula que sai e que nós não conseguimos medir, porque ela não interage basicamente com nada. Tem que ser uma partícula neutra, não é? Porque se tivesse carga, ela interagia com alguma coisa, como os eletrões e os prótons, interagia eletromagneticamente, não interage com nada. Como é neutro e é uma partícula muito pequenina, não é? Que não tem muito mais pequenino que o próton, que o neutrão, nessa altura entram os italianos. O Sr. Enrico Fermi diz, isto é um neutrão pequenino, neutrino. Está bem? Portanto, aquilo que aconteceu é que este neutrino, ainda para nós, hoje acreditem que hoje, ainda para nós, o neutrino é uma das coisas mais esquisitas que possam imaginar. Para terem uma ideia, para eu conseguir medir um neutrino, eu preciso, para ter 10 interações de neutrinos na matéria, eu preciso de esperar 1 ano e ter um depósito de água ultra pura a uma distância profundíssima dentro da Terra, certo? Com uns milhares de valentes toneladas de água ultra pura para ter 10 interações por ano. Portanto, isto é para dizer que este é o lado mau dos neutrinos. O lado bom é que eles estão a passar aqui por nós, neste momento, às catadupas e passam de um lado ao outro da Terra e nem querem saber que a gente existe. Está bem? Portanto, esse é o lado positivo dos neutrinos, o outro é muito mais complicado. Ora bem, nós estamos rapidamente a aproximar-nos do fim, mas deixem-me chamar-vos a atenção que a desintegração do neutrão deu origem, ou fez-nos perceber que havia mais uma outra força, que é a força fraca, está bem? E sabemos hoje, desde os anos 70, pela mão de várias pessoas, uma das quais pela mão do Sr. Peter Higgs, sabemos na realidade que a força fraca não é mais do que uma outra visão da eletricidade e do magnetismo. A partir de certas energias não conseguimos distinguir a força fraca da força elétrica e da força magnética. Está bem? Portanto, foi o primeiro exemplo de unificação de forças na natureza. Então, está na altura da gente, de facto, passar mesmo à música das esferas, está bem? Ou seja, quais são as harmonias que a gente tem aqui. O que é que nós descobrimos? A primeira coisa, eu já vos falei do fóton, mas isso é verdade para todas as forças que são conhecidas, elas atuam por troca de partículas intermédias. Está bem? No caso da força eletromagnética é o fóton, mas vão ver daqui a bocadinho que há um zoo completo, um jardim zoológico de partículas que vai aparecer para aqui. Portanto, a força eletromagnética sabia-se desde o século XIX, na realidade são 2 aspectos da mesma força, que nós chamamos a força eletromagnética, mas talvez uma das grandes surpresas do século XX é que só existem 4 forças fundamentais. Nós sabemos hoje com grande precisão que só existem 4. Está bem? Já vos vou dizer quais é que são. O alcance dessas forças é muito diferente. Deixem-me dar-vos agora a informação toda para verem, está bem? As 4 forças são aquilo que já estariam à espera. Tem a força gravítica, obviamente, o alcance dessas forças, tanto quanto saibamos, é infinito. A força eletromagnética, a partícula que é trocada é o fóton, também o alcance é infinito. A força forte é uma coisa brutalmente forte.
Tá bem? Quando eu digo que é forte, é mesmo brutalmente forte. Para terem uma ideia, as partículas que estão envolvidas nisto são os quarks e as partículas que são trocadas chamam-se gluões, mais uma vez num esforço enorme de enfim, invenção mental, porque gluão, obviamente, é o quantum de cola em inglês. Está bem? Glue em inglês, portanto, o gluão é isso, é o quantum de cola. Para ter uma ideia de quão forte isto é, estes números aqui não vos dizem muito. Basta dizer-vos o seguinte: se eu tentar tirar um quark dentro do próton, ele é puxado à escala de um próton com uma força de 14 toneladas de volta para dentro. Ok? Portanto, isto é só para terem uma ideia de quão forte esta coisa verdadeiramente é. Esta força só atua à escala nuclear. A força forte desaparece a grandes distâncias, tal como a força fraca. Quando eu vos disse que havia um ZUA mesmo, não é? O gravitão nós nunca encontramos, mas o fotão, conhecemos bem, o gluão vemos-lo todos os dias nas experiências do CERN, e o W+, W- e Z0, que são as partículas que são trocadas na força fraca, quando, por exemplo, um neutrão se desintegra, na realidade também só atua à distância nuclear. Não existe, essa força não existe a grandes distâncias. Portanto, quais são as partículas fundamentais que nós sabemos hoje naquilo que se chama o modelo standard? São, alguns conhecem, outros não. Os quarks, já vos falei ainda há bocadinho, não é? São os únicos que sentem a tal interação forte. E depois nós arranjamos uns nomes. Leptão vem de leve, mas já vão ver que isto de leve não tem nada. Alguns conhecem, que é o eletrão, não é? Mas depois existe uma versão do eletrão muito mais pesada que se chama o muão, e existe uma outra muito mais pesada que se chama o tau. Todos eles são leptões, mas na realidade o tau de fraco, acreditem, não tem, de leve não tem nada. Estes leptões não sofrem a ação da interação forte, só sofrem a força da interação eletromagnética e fraca. Tá bem? E cada leptão tem o seu, quando eu vos falei do neutrino, eu ali só vos falei de um. Cada um destes leptões, o eletrão, o muão e o tau, tem o seu neutrino privado. Tá bem? Ou seja, cada um deles aparece sempre com um neutrino que lhe pertence. Ele não é produzido normalmente nos decaimentos sozinho, não é? Traz consigo um amigo que é o neutrino. Tá bem? O que é mais interessante, que é a grande descoberta do século XX, para já que o número de partículas é relativamente pequeno, mas a parte interessante é que se agrupam em famílias. Tá, talvez porque alguns dos físicos eram italianos, não é? Portanto, agrupavam tudo em famílias. Não é? Reparem que não está ali nada sobre a matéria escura. E a razão é muito boa, é porque eu não faço a menor ideia onde é que ela entra. Não é? Mas a questão nem é matéria nem é energia escura. Nós não sabemos isto, o que é, e, portanto, não entra no modelo standard, pura e simplesmente não fazemos ideia de onde é que ela vai entrar. E provavelmente nem sequer entra nestas famílias. Então, deixem-me graficamente mostrar-vos o que é que isto é. Portanto, ali tem o Sr. Weinberg, este é o Sr. Glashow, o Salam e o Weinberg, que foi quem inventou este modelo, que é hoje em dia a nossa teoria da estrutura mais fundamental do universo. E, portanto, as três famílias são estas. Não é? Cá está o eletrão, o neutrino, e depois os quarks vêm naquilo que se chama o sabor. Existem vários quarks, muitos quarks de tipos diferentes. Este é o quark up, o quark down. A segunda família é mais pesada toda ela do que a anterior, portanto é o muão, o neutrino do muão, e dois quarks têm um nome, mais uma vez, muito curioso. Este é o quark charme e este é o quark estranho. Está bem? E, finalmente, temos uma terceira família, que é muito mais pesada que a anterior, que é o leptão top, o neutrino do top, o tau, o neutrino do tau, o top, o quark top e o quark beauty. Porque nós não, embora o nome original fosse bottom, mas os físicos acharam que nas conferências ficava mal dizer bottom, portanto passaram a lhe chamar beauty. Está bem? Ora bem, e depois cá estão os tais portadores. Muitos de vós têm a ideia de que o Higgs é uma partícula pesadíssima. É. No entanto, o top é a partícula mais pesada que nós conhecemos. Está bem? Ela tem uma massa equivalente à de um átomo de ouro. Portanto, é uma partícula elementar que tem a massa de um átomo de ouro. Está bem? Portanto, é uma coisa mesmo muito pesada. E já vão ver porque é que ele é importante para nós, é por razões várias. Portanto, deixem-me mostrar. Portanto, a parte de cima são os leptões, a parte de baixo são os quarks, e há uma coisa que eu não disse, mas que todos seguramente, sobretudo os mais novos, devem ter dado por isso: a gravidade não está incluída no modelo. Porquê? Porque esta escala, por um lado, a gravidade não tem papel nenhum. Mas há uma outra que eu vos digo aqui só para vocês, é que a escala onde isto é importante, onde a gravidade é importante, nós não sabemos tratar a gravidade. Portanto, é melhor deixar de fora para já, depois a gente logo vê. Está bem? Mas esta é a realidade pura e dura. Nas experiências que nós fazemos no CERN, não é necessário, a gravidade não é preciso para nada.
Como é que isto funciona? Portanto, dei-vos a anatomia, agora vou-vos dar a fisiologia. A fisiologia é esta. Portanto, a interação eletromagnética e forte só entra dentro de cada família. Ou seja, dentro de cada família, só no interior mesmo, só a força forte e a força eletromagnética é que atuam. Não é? Se eu quiser transformar uma partícula de uma família na outra, eu preciso da força fraca. Portanto, a força fraca é aquilo que dá, se vocês quiserem, evolução. Enquanto que a primeira só dá a interação entre as famílias, no fundo, num princípio perfeitamente darwiniano, a força fraca é o que permite misturar as famílias. Está bem? Ou seja, permite fazer a evolução da natureza. E no meio disto, há uma coisa que eu não falei, obviamente, que é a partícula de Higgs. Não é? A partícula de Higgs tem a ver com a própria teoria, ela é necessária entre várias coisas, a teoria não podia existir sem a partícula de Higgs, entre várias coisas ela é necessária para dar massa às partículas elementares. Está bem? Mas há aquelas partículas elementares. Está bem? Há uma coisa que é muito, muito importante saber, que é isto. A maior parte da massa do universo não vem da partícula de Higgs. E agora vão perceber mais uma vez o que é que o Sr. Einstein nos disse. E igual a mc ao quadrado. Se nós temos uma força que produz uma energia enorme, produz também uma massa enorme. O que quer dizer que a maior parte da massa do nosso universo, na realidade, vem da força forte. É ela que dá massa, a maior parte da massa ao nosso universo. O Higgs é muito importante para dar massa aos quarks, aos eletrões, etc. Mas é a interação entre eles é que provoca a massa do universo tal como nós o conhecemos. Portanto, quando vos vierem dizer da próxima vez o Higgs é fundamental, que a massa de tudo vem do Higgs, digam, não é bem assim. Ok. Este slide foi feito de propósito, vocês quase não conseguem ler aqui. A pergunta é como é que se descobre um Higgs? Está bem? Este é o Sr. Peter Higgs, a propósito, vestido de Wall-E, mas é na realidade como é que se descobre o Higgs. Eu aqui vou passar um bocadinho depressa só porque eu queria só que vissem na prática como é que funciona. Está bem? Qual é a primeira coisa? Portanto, como eu vos disse, sem o Higgs, as partículas, em especial o WZ, não teriam massa, que é um problema gravíssimo, de facto não podia ser verdade, porque isso não acontece na natureza. E isto é que é importante saber, a massa do Higgs não é prevista originalmente pela teoria. Está bem? Portanto, nós tínhamos que ir à procura, era tiros no escuro. Portanto, desde os anos 60, nós estamos a fazer tiros no escuro. Até, tínhamos uma ideia, mais coisa, menos coisa, e íamos dando tiros no escuro para ver se descobríamos o Higgs. Está bem? Só que há um pequeno problema, é que o Higgs, na realidade, porque no fundo dá a massa, ele interage mais fortemente com as partículas que têm mais massa, não é? Porque como é ele que dá a massa, é ele que tem que estar lá em grandes quantidades a dar a massa, não é? Portanto, nós tínhamos que fazer a interação a altas energias, lá está outra vez, é igual a mc quadrado, a altas energias com partículas muito pesadas. Então aqui entra o tal, as tais partículas que nos interessam, o W mais e menos, que são muito pesados, o Z0 e, sobretudo, o quark top, que é, de facto, muito pesado, é um carro de assalto, está bem? Infelizmente, qual é que é o problema? O problema é que produzir o Higgs já é difícil, porque precisamos de produzir partículas que são muito pesadas, ou seja, que têm muita massa, não é? Depois, ainda por cima, tem um problema, é que o Higgs demora imenso tempo, ou seja, a probabilidade dele se desintegrar para eu o ver é pequeníssima. Portanto, nós temos que fazer imensas tentativas, primeiro para conseguir produzir um top, um W ou um Z, não é? E depois temos que ficar ali à espera até um deles decidir produzir o Higgs e depois esperar que esse Higgs se desintegre. Está bem? E, portanto, vocês estão a ver que eu posso esperar sentado, não é? Muitas vezes é complicado, eu teria que esperar milhares de anos. Portanto, inventou-se uma máquina, essa máquina chama-se o LHC, e eu vou-vos mostrar como é que se descobriu o Higgs. Está bem? Estão a ver ali? Isto é a acumulação dos dados ao longo de meses. Há bilhões de colisões ali, bilhões de interações. Estão a ver? Ao princípio não há nada, agora olhem para ali. Estão a ver? E de repente, há ali uma bolsazinha. Quer dizer que naquele sítio houve umas partículas que se integraram e deram mais do que aquilo que a gente estaria à espera. O que a gente estaria à espera era esta curva, mas ali há mais um bocadinho. E quando nós vamos ver aquele bocadinho, de facto, vemos isto aqui, estão a ver? Esta bolsazinha. E aquilo que a gente deveria estar à espera é isto que está a vermelho. Não. Na realidade parece que há mais qualquer coisita. Está bem? Aquela qualquer coisita era o Higgs. Demorou meses a encontrá-lo. Meses, porque foi preciso esperar que houvesse um número suficiente para nós conseguirmos ver relativamente a tudo o resto que estava a acontecer. Portanto, aparece, de repente, o tal
a tal partícula Higgs, e foi assim que a gente a descobriu. Quando apareceu tudo na televisão, nós já sabíamos, de facto, há 6 meses atrás que isto era assim. Muito bem. Nós estamos quase no fim, mas eu queria chamar-vos a atenção para um detalhe que normalmente não é explicado às pessoas. Nós sabemos pela teoria qual devia ser a relação entre a massa do quark top e a massa do Higgs. É uma coisa que é conhecida desde os anos 80. E sabemos uma coisa muito importante. Sabemos que o nosso universo, se a massa do top estiver nesta região e a massa do Higgs for esta região, o nosso universo é instável. Nós sabemos que, pelo contrário, se a massa do top estiver aqui, a massa do top são 175 GeV. Isto é umas unidades esquisitas que a gente usa, mas está a algures por aqui. Estão a ver? Por outro lado, se a massa do top fosse muito mais levezinha, com a massa do Higgs, o nosso universo seria completamente estável. Por alguma razão, quem criou esta coisa toda, ou o que criou esta coisa toda, resolveu pôr o Sr. Higgs na zona onde ele é metastável. Ou seja, é estável, mas quase instável. Está bem? Nós não sabemos porquê. Está bem? Isto é mais outra que nós não sabemos. Sabemos que o nosso universo está no limite da estabilidade. Não sabemos é porquê. Está bem? Deve haver alguma razão para isso. Provavelmente é se nós nos portarmos muito mal, ele liga a coisa e nós desaparecemos todos num instantinho. Ok, como é que nós sabemos isto tudo? Bom, então vamos mesmo acabar em beleza, não é? Como é que nós sabemos? E deixem-me começar-vos por dar-vos uma pequena informação, é que nós só quando temos uma onda, nós vamos iluminar coisas com luz ou com outra coisa, ou com ondas de matéria, nós só conseguimos observar coisas que tenham um tamanho mais ou menos igual à distância entre duas cristas, aquilo que se chama um comprimento de onda. É, se vocês estiverem no mar, tá bem? Só conseguem ver uma coisa se ela tiver mais ou menos o tamanho entre duas cristas de onda. Isso é uma coisa que nós sabemos desde há muito tempo. Se não for assim, não conseguimos ver. Então, estão a ver, se eu quero ver coisas muito pequeninas, tenho que ter ondas em que as cristas de ondas estão muito próximas umas das outras. Está bem? Lembram-se agora do que disse o Sr. de Broglie? Aquilo que ele disse era que o comprimento de onda, ou seja, a distância entre duas cristas, é inversamente proporcional à velocidade. Portanto, toca de acelerar as coisas até muito perto da velocidade da luz, que é para ter ondas que estão ali com duas cristas de ondas muito próximas uma das outras e, portanto, eu consigo ver coisas muito, muito, muito pequeninas. Isso é exatamente o que é um acelerador. Tá bem? Um acelerador faz exatamente isso. Neste caso, do LHC, na realidade, aquilo que a gente faz é acelerar prótons até à velocidade da luz. Ou praticamente à velocidade da luz, porque não é possível acelerá-los até à velocidade da luz. Portanto, aquilo como nós vamos ver as coisas não é com luz normal, nós vamos ver com as ondas que estão associadas aos prótons. Tá bem? É com essas ondas que nós vamos iluminar outro próton para ver o que é que está lá dentro. Tá bem? Como eu vos disse, estamos a acelerar muito perto da velocidade da luz e há um pequeno problema quando nós fazemos isso, é preciso construir máquinas mesmo muito grandes. Quando eu digo grandes, é mesmo grandes. Tá bem? Aqui deste lado, aquilo que vem é o Jura. Os jovens que aqui estão devem se lembrar do Parque Jurássico. O nome de Jurássico vem do Jura, que foi aí que foram descobertos os fósseis que deram origem à época. Aqui deste lado está o Lago Le Mans. Está bem? E esta roda que estão a ver aqui, que não se vê, está debaixo do chão, 100 metros abaixo do chão, é o nosso acelerador, é o LHC. Está bem? Este acelerador tem um módico raio de 4,3 km. Não é? Eu trabalho aqui, a propósito, e a minha experiência é em CSI, que é ali. Está bem? Portanto, quando a gente sai de um turno de tomada de dados às 4 da manhã, tem que vir dali até aqui para depois tentar dormir alguma coisa. Na realidade, muita gente pensa que o CERN é só um acelerador. Não é. Há aqui alguém que sabe que não é só um acelerador. Na realidade, é um conjunto enorme de aceleradores. Já vão ver daqui a bocadinho a funcionar. A versão anterior, eu ainda trabalhei nesta, a versão anterior é esta. Foi neste acelerador que foi descoberto o WZ, estas partículas que eu vos disse ainda há bocadinho, que é o SPS. Quer um, quer outro, na realidade, trabalham com prótons. Tá bem? Eles aceleram prótons e fazem colidir prótons em feixes com o tal tamanho do bico de uma agulha, que colidem entre eles e os prótons lá dentro chocam uns com os outros e produzem tudo aquilo que a gente está a tentar encontrar. Deixem-me dar-vos alguns dados que é para perceberem de que é que a gente está a falar, está bem? Portanto, a velocidade dos prótons no LHC dista da velocidade da luz 10 km por hora. Portanto, a correr, vocês conseguem, se calhar, ir mais do que a velocidade que os prótons distam da velocidade da luz, neste caso.
E por causa disso mesmo fazem este número absolutamente gigantesco, 11.000 e quase 11.300 vezes por segundo o percurso dos 26,7 km do perímetro da máquina. Está bem? Portanto, a gente está ali, eles estão a andar lá dentro à volta. Está bem? E para fazer isto é preciso algumas coisas. Está bem? É mais frio e vazio que o espaço sideral. Percebem porquê? Não é uma coisa que anda a esta velocidade, basta encontrar ali um átomo de ar e imediatamente é uma explosão de coisas produzidas dentro do acelerador. Portanto, não há hipótese. É o sítio mais frio e mais vazio deste lado do universo. Está bem? Por outro lado, há uma coisa também interessante a saber, não é? Antigamente eu dizia isso às crianças, elas achavam muita piada. Tá bem? Na realidade, a energia máxima que cada próton pode ter é uma coisa absoluta. Cada próton, reparem, quando eles chocam, é o dobro disto. Cada próton pode atingir uma energia de 7 TeVs. 7 TeVs é a energia de um mosquito a voar. Tá bem? Depois dizem, gastam-se uns bilhões de francos suíços para pôr uma coisa com uma energia. Pois há um pequeno problema, é que a energia está concentrada no tamanho de um próton. Portanto, a densidade de energia é uma coisa inimaginável. Está bem? Só para terem uma ideia, quando a máquina está a funcionar, a energia que está acumulada dentro da máquina é o equivalente de um TGV a 400 km por hora. Está bem? Naqueles feixezinhos que têm o comprimento de uma agulha. E, portanto, isso significa que a densidade de energia é enorme e, portanto, agora vem a parte interessante. Portanto, o que é isto tudo? Bem, nós fizemos uma máquina fotográfica 3D de 100 megapixels, porque é o número de canais de eletrónica que a gente tem nas experiências do CERN, está bem? No fundo, aquilo que a gente está a fazer é fotografias às experiências, às colisões. Tira cerca de 40 milhões de fotografias por segundo, o que é claramente mais, portanto, a gente normalmente deita uma grande parte fora e ficamos apenas com cerca de 1000 fotografias por segundo. E esta parte é interessante para os jovens. A taxa de produção de dados anual é 5 petabytes, ou seja, 2 vezes o total de todos os sites da internet do mundo. Ok? Se quiserem, é mais fácil dizer que são 20.000 enciclopédias, ou se quiserem, é uma pilha de CDs com 20 km de altura. É como quiserem, está bem? Portanto, isto é mais ou menos, quando vocês ouvem falar na televisão de coisas como inteligência artificial ou Big Data, comparado com isto, ok. Estamos conversados. Portanto, este não é o ponto. Agora, o que é? Vamos ver a coisa a sério. Portanto, cá está. Isto é o leito, aqui é o Rodan, não é? Isto é o leito de rocha 100 metros abaixo do chão, é por isso que o acelerador lá está. E cá temos as experiências que estão no anel do acelerador. Está bem? Esta é a experiência Alice. Eu já vos explico depois, se quiserem saber, eu explico o que é que ela faz. Esta é a experiência Atlas. Está ali alguém em cima que trabalhou para a experiência Atlas. Esta é a minha experiência, é a experiência CMS, está bem? Esta que está aqui em baixo. Esta é Atlas, esta é CMS. E isto é uma outra experiência importante do LHC, muitíssimo mais pequenina que esta, que é a experiência LHCb. Aqueles de vós que estão lá atrás, não sei se conseguem ver. Conseguem ver ali uns pontinhos? Conseguem? Lá ao fundo? Aquilo é o tamanho das pessoas relativamente à experiência. Está bem? Aqui está aqui também alguns, mas eu já vos mostro daqui a bocadinho, está bem? Portanto, isto são coisas realmente muito grandes. E como são muito grandes, convém mostrar quão grandes elas são. Portanto, isto é a minha experiência. Portanto, este é o meu detector. Como veem, são coisas que estas colaborações, na realidade, são colaborações mundiais. Os países a vermelho são todos os países que contribuíram para a construção e operação deste detector. Já agora, se querem saber qual é que é o tamanho, está aqui a pessoa, para compararem com o resto. Mas como isto, se calhar, ainda não é suficientemente bom, deixem-me mostrar-vos. Talvez é mais fácil. Este é o edifício onde está o meu gabinete no CERN. É um edifício que tem 25 metros de altura. A experiência da Atlas comparada é isto e a experiência CMS é esta que está aqui. Está bem? São coisas mesmo muito, muito, muito grandes. E para verem a coisa real, é isto que está aqui. Está bem? Depois de eu passar a fotografia, eu vou dizer uma coisa que já é mais interessante. Então, vamos acabar com isto. E eu vou-vos mostrar como é que funciona, de facto, isto na prática. Agora que eu já parei a fotografia, a pergunta para os jovens que aí estão é, obviamente, aquela fotografia foi tirada quando nós não estávamos a tomar dados. E vocês vão me explicar porquê. Está bem? Pronto, isto é como funciona. Nós começamos com uma garrafinha de hidrogénio, que é primeiro acelerada, posta no SPS, injetada no LHC. Nós vamos entrar agora dentro do LHC. É isto. Não julguem que é uma coisa muito, muito especial, não é? É isto, é um cano de esgoto azul dentro de um túnel. Portanto, nós acabamos de passar a fronteira franco-suíça. Isto é um prótonzinho que está lá dentro.
neste momento já está muito próximo da velocidade da luz e estamos a aproximar rapidamente da experiência Atlas. Está bem? Portanto, cá está, vem um próton de um lado, um próton do outro, chocam lá dentro e, por mero acaso, vão produzir um Higgs. Está bem? Portanto, lá está, cá está, mais uma vez, o mesmo evento que a gente viu no início. Está bem? O Higgs produzido aqui dentro, neste evento. Está bem? Isto é os dias bons. Está bem? Isto é nos dias bons. Nos dias maus, a coisa é mais assim. Está bem? Portanto, isto é os dias bons, como eu vos disse. Aquilo é em CMS em cima, em Atlas em baixo. Nos dias maus é isto. Se eu vos disser que a gente não conhece aquelas curvas, aquilo que a gente conhece são pontinhos, que são os sítios onde ele passou no detector, e nós temos que reconstruir por computador aquelas curvas a vermelho e a verde que ali estão, talvez percebam melhor que a dificuldade não é assim muito pequena. E ainda por cima, para complicar a questão, não há uma colisão só. Isto são a quantidade de colisões que acontecem ao mesmo tempo quando dois feixes se encontram. Está bem? Desta complicação toda que vocês veem aqui em cima, a gente consegue tirar isto, que é o que nos interessa. Conseguimos limpar aquilo tudo para ver só isto. E é mais engraçado ainda quando nós fazemos colisões de núcleos de chumbo dentro destes detectores. Aquilo que nós vemos é isto. Está certo? Aquilo são tudo traços de partículas. E mesmo assim nós conseguimos descobrir aquilo que queremos ali dentro. Portanto, somos pessoas eficientes a limpar lixo. Portanto, na realidade, isto é o aspecto normal de uma colisão de íons pesados. E assim terminamos. Portanto, na realidade, nós temos um mapa atual de coisas que conhecemos, de coisas que não conhecemos. Temos algumas cordilheiras que não sabemos onde devemos de passar, que é a energia e a matéria escura. Há coisas que nós conhecemos, não é? Conhecemos a antimatéria, por aqui fora. Eu queria só chamar-vos a atenção. A matéria conhecida é isto, neste mapa. E temos as nossas fronteiras. Relações de incerteza de Heisenberg, os princípios de exclusão de Pauli, que eu não falei aqui, mas que poderemos falar depois, etc. Mas isto é o nosso mapa mundi, é o que nós sabemos, com grandes cordilheiras e grandes zonas que nós não sabemos, que havemos de saber nos próximos anos. Muito obrigado.